Fala galera chibata, beleza? Fala torcedor rubro-negro, tudo bom com você? Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você possa receber este e outros tipos de conteúdo aqui no canal e diversas coisas, né? Lives, entrevistas, podmonte, vídeos diários, tudo sobre o Leão da Praça da Bandeira e sobre a seleção brasileira. Mas vamos falar do Sport Recife, vamos falar sobre as novidades, vamos esclarecer aqui para o torcedor rubro-negro sobre a questão aí da eleição no Sport Recife, sobre os possíveis nomes, porque tem muito torcedor se questionando. Will, quem estará na eleição do dia 16? Quais as chapas aí da eleição do dia 16 de dezembro? Em quem votar no dia 16 de dezembro? Tem muita gente se questionando e se perguntando aí, porque tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo na Ilha do Retiro sobre esse quesito de eleição, sobre a questão de eleição. Então eu vou tentar fazer uma contextualização aqui rápida para você, porque a história é longa, sobre o Sport Recife. Vamos começar afirmando que havia expectativa do Sport contar com 7 pré-candidatos para a eleição do Sport. Pelo menos esse foi o início. 7 candidatos de oposição contra o Yuri Romão, o presidente da situação. No caso, o Yuri Romão e, pelo menos, a questão daí do início, que seria o Yuri Romão contra 7 pré-candidatos. Aconteceu toda uma questão aí, junções aconteceram, pelo menos foi isso que observamos aqui em entrevista no canal, um exemplo disso. Eduardo de Carvalho e Marcos Cabral acabaram se juntando para fazer essa oposição contra o Yuri Romão, mas em seguida aconteceu outras questões, na verdade. Chegou aí, pelo menos como um elemento surpresa, como uma carta na manga, um coringa da oposição, o Luciano Bivar. O Luciano Bivar surgiu como um nome forte na oposição, e eu não estou aqui levando em consideração que os outros nomes não eram fortes para disputar contra o Yuri Romão. Mas o Luciano Bivar, por já ter comandado o Leão, já ter ocupado aquela cadeira da presidência executiva do esporte, surgiu a questão do Luciano Bivar. O Luciano Bivar recebendo o apoio, primeiramente, do Delmiro Gouveia, que retirou sua pré-candidatura e estava apoiando, na verdade, o Luciano Bivar. Decidiu apoiar, injetar suas fichas no Luciano Bivar. Então, com isso, o Luciano Bivar chegou como um nome forte e a oposição deixou de ser dispersa para se juntar ao Luciano Bivar. Como assim? Já vou logo explicando. Após o Delmiro Gouveia, o Augusto Caldas também confirmou aí o seu apoio ao Luciano Bivar. Por sinal, o vice da chapa Lealdade ao Esporte, a chapa do Luciano Bivar, terá como vice o Augusto Caldas. O Augusto Caldas, que seria mais um pré-candidato na eleição do esporte, que seria confirmado hoje a questão da candidatura na inscrição da sua chapa, mas acabou que apenas 2 chapas se inscreveram para o pleito. No caso, o Esporte do Futuro, com a chapa do Yuri Romão, e Lealdade ao Esporte, a chapa do Luciano Bivar. Mas vamos prosseguir, vamos dar continuidade ao caso. No caso, além do Augusto Caldas e do Delmiro Gouveia, também apareceram aí o Marcos Cabral, que acabou saindo dessa junção aí com Eduardo Carvalho e decidiu apoiar também o Luciano Bivar e provavelmente fará parte aí, caso o Luciano Bivar seja eleito com a sua chapa Lealdade ao Esporte. Além do Marcos Cabral, o Eduardo Carvalho acabou não escrevendo a sua chapa. No caso, havia expectativa que a eleição do dia 16 contasse com 3 nomes: Eduardo de Carvalho, Luciano Bivar e o presidente da situação. No caso, o atual presidente, o nome da situação, Yuri Romão. Mas isso não se concretizou, tendo apenas 2 nomes, Luciano Bivar e Yuri Romão. E Luciano Bivar, como eu falei aqui anteriormente, reunindo todos os nomes da oposição com ele, pelo menos boa parte, na verdade. Augusto Caldas, Eduardo Carvalho, Marcos Cabral, Delmiro Gouveia
Enfim, diversos nomes aí apoiando o Luciano Bivar. E o Luciano Bivar hoje chegou na Ilha do Retiro para regularizar a questão aí dos seus apoiadores. Chegou até com um apoiador ali no quesito para regularizar a situação do filho do apoiador, para que o pessoal que está apoiando a candidatura do ex-presidente do esporte. E aconteceu um princípio de confusão ali do Luciano com a atendente. Eu estou falando não estou gritando, é que você não está ouvindo. Você não está ouvindo. Não está ouvindo. E além dessa confusão também, ocorreu durante essa visita, vamos dizer assim, na verdade essa passagem do Luciano Bivar lá na Ilha do Retiro para a inscrição da sua chapa, aconteceu uma confusão entre o Augusto Caldas, o vice-presidente da chapa do Luciano Bivar, com o Yuri Romão. Tá destemperado, Yuri? Isso, tá destemperado, Yuri? O presidente da situação e o candidato da chapa Esporte do Futuro. Então ocorreu toda essa confusão aí, segura para lá, segura para cá, nessa confusão do Augusto Caldas, não deixa os dois chegarem até as vias de fato. E o João Vitor Amorim cobrindo todo o caso, acabou entrevistando as duas partes lá, mas o quesito que quase que os dois iriam chegar até as vias de fato, um quesito de confusão, enfim. Mas todo esse apanhado aqui é para o torcedor entender que no dia 16 terá apenas duas chapas. Iria ocorrer uma eleição possivelmente com 5 candidatos, porque ela falou, terá, pelo menos era esses comentários nas redes sociais. E chegamos até 2 candidatos, no caso 2 chapas. 2 chapas para a presidência do esporte. Como eu falei anteriormente aqui, Esporte do Futuro e Lealdade ao Esporte. Esporte do Futuro do presidente Yuri Romão, do atual presidente, concorrendo não à reeleição, porque o cargo chegou até ele. O presidente, vamos dizer, Yuri Romão está concorrendo à reeleição. Vamos pensar por esse lado. E o Luciano Bivar, que concorre aí para uma tentativa de reassumir a presidência do esporte com o vice-presidente Augusto Caldas. Torcedor, eu não vou perguntar em quem você vai votar, porque o voto é secreto. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda ou não concorda com o que está acontecendo com a eleição do esporte? Todas essas confusões, toda essa situação que envolve a eleição do esporte? Deixa aqui nos comentários. Para apostar Esporte da Sorte, meu amor, um abraço e até a próxima. Fala galera chibata, beleza? É com